Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A passagem da nossa mensagem de hoje, nos versículos 1 a 17. Josué, capítulo 3, versículos 1 a 17. Se você está nos visitando ou é novo no nosso meio, nós estamos numa série de exposição bíblica baseada no livro de Josué. E se Deus assim permitir, até o final do ano, nós vamos caminhar na primeira parte da exposição do livro, até Josué capítulo 5, versículo 15. Nós não vamos entrar efetivamente na terra prometida, mas nós vamos nos preparar para ela, seguindo a narrativa do livro de Josué. E temos visto que o livro de Josué, ele é essa ponte entre o que acontece em Deuteronômio e todos os episódios históricos descritos no livro de Números, por trás do livro de Deuteronômio e o livro de Juízes. É uma ponte que conta para nós como que o povo saiu do Egito e da peregrinação e efetivamente entrou na Terra Prometida, onde acontece na primeira geração da Terra Prometida, a segunda geração da Terra Prometida, a confusão do livro de Juízes. E temos lido e estudado o livro de Josué, fazendo aplicações das realidades espirituais lá presentes para a nossa situação, a nossa posição em Cristo Jesus. Nós temos entendido que o Antigo Testamento, então, apresenta padrões que nos ajudam a entender as riquezas que nós temos em Jesus. Vemos que cada padrão apresenta personagens, eventos e personagens imperfeitos, mas que descrevem e nos ajudam a entender a perfeição daquele que nos salva, Jesus Cristo. E agora nós chegamos para Josué capítulo 3, versículos 1 a 17. A passagem hoje nos ajuda a entender como que a presença de Deus manifesta no meio do povo de Deus. Ela é orientadora, exigente e abençoadora. Meus irmãos, nós desfrutamos da presença de Deus de uma forma muito especial. Nós sabemos que Deus é onipresente, mas quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para ouvir a palavra de Deus, para ser exposta à palavra de Deus, a presença de Deus se faz no nosso meio de uma forma especial. Não só quando a palavra é pregada, mas quando, como igreja, nós nos propomos a ministrar um na vida dos outros, as mutualidades. A edificação da igreja é uma das maneiras que hoje nós experimentamos da presença de Deus. Tão grandiosamente descrita no Antigo Testamento e às vezes por tão familiarizado com novos padrões e padrões de uma certa forma invisíveis a olho nu, nós deixamos de perceber quão especial é isso aqui. Quão especial é quando a igreja se reúne e se organiza para o cumprimento da missão, outra ocasião em que experimentamos da abençoada presença de Deus. E conforme nós nos preparamos para a leitura, eu já quero chamar a sua atenção de que nos versículos 1 a 17 são inúmeras as vezes a menção à Arca da Aliança, a Arca do Senhor. A Arca que aponta para a presença abençoadora do Senhor. Tem lições para nós aqui. Tem lições para nós aqui que pela fé desfrutamos da presença de Deus quando a palavra é pregada. Desfrutamos da presença de Deus quando a igreja se reúne e se engaja nos relacionamentos uns aos outros. Quando a igreja se organiza para o cumprimento da missão, existem lições para entendermos mais da presença de Deus que nós desfrutamos. E essa é uma mensagem importante e urgente, principalmente para aqueles que estão calejados com as coisas do Senhor e já deixaram de perceber quão especial é estar com o povo de Deus, estar engajado na missão de Deus, estar exposto à palavra de Deus. Nos tornamos frios e deixamos de perceber a majestade daquilo que é a nossa simples reunião, para estarmos debaixo da poderosa palavra de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. A travessia do Jordão, que é a passagem em questão hoje, ela tem dois propósitos, que nos ajudam inclusive a criar as pontes para a nossa realidade em Cristo Jesus. O primeiro deles é externo, e conforme você está aí com Josué capítulo 3 aberto, dê uma olhada no capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte, Josué 4, 24. Note a relevância dos eventos que nós vamos testemunhar ao lermos o livro de Josué, ao estudarmos o livro de Josué. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias.
É o que eu estou chamando de um propósito missiológico. A travessia do Rio Jordão tem um propósito missiológico, tem um propósito externo de testemunho às nações. O Senhor é com o povo. Meus irmãos, quando estamos engajados na missão de Deus, é um testemunho. O Senhor é conosco. Nós vamos falar sobre isso, mas já quero abrir um parênteses de que no próximo final de semana é conferência missionária. Meus irmãos, é um tempo de refletir sobre atividades às quais nós, engajados, desfrutamos da presença do Senhor. Não só missiológico, mas também de edificação. Esse povo que está vindo do contexto da escravidão do Egito, 400 anos no Egito, liberto do Egito, 40 anos de peregrinação no deserto, troca-se uma geração por completo, troca-se o líder da nação, grandes feitos foram testemunhados, e agora surge a pergunta, será que vai? Não só se Josué é competente para a missão, mas também se o povo reconhece o agir do Senhor. A travessia do Rio Jordão tem um propósito interno para o povo, de encorajamento, de que o mesmo Senhor que acompanhou Moisés e o povo na saída do Egito é o Senhor que vai acompanhar Josué na entrada da terra prometida e o seu povo. E as obras são semelhantes, dando pistas de que o mesmo Deus que lá estava presente, estará aqui presente. E esteve ao longo da história do seu povo, esteve ao longo da história da nossa igreja, o Senhor presente. Como nós sabemos, por causa das mutualidades, a edificação da igreja. Sabemos por causa do engajamento com a missão. Sabemos que quando a palavra é exposta, desfrutamos da presença do Senhor. Como que o povo de Israel chegou até aqui? O povo de Israel chegou até aqui por causa da rejeição à palavra de Deus. E como o povo de Israel vai sair daqui? Por meio da ação da palavra de Deus. Meus irmãos, estancamos por rejeição à palavra, caminhamos por obediência à palavra. Bom, e temos aplicado isso num tema que é lançado logo no primeiro capítulo, que é o receio, o medo. Essa confiança tímida na palavra do Senhor, visto nas ameaças que Josué enfrentava como indivíduo e que, por conseguinte, o próprio povo enfrentava. Temos visto que crescer em confiança sempre vai ser por causa da graça de Deus. E hoje nós somamos um elemento. É por causa da graça de Deus e é diante da presença de Deus. Meus irmãos, nossa fé cresce com coragem e coragem instruída pela palavra de Deus. E isso acontece diante da presença de Deus. Sua fé não vai crescer em vitalidade se não for na presença do Senhor. Manifesta na exposição da palavra de Deus, manifesta no convívio do povo de Deus e manifesta no engajamento da missão de Deus. Então nós temos resposta ao medo e à fé tímida, numa confiança alicerçada nas promessas de Deus. É isso que levou o povo a seguir marchando, é isso que levou Josué a obedecer a palavra de Deus. Vimos que a graça atua num caminho nem sempre limpinho, mas que nos purifica por completo e nos restaura no serviço. A comovente e surpreendente história de Raabe, a meretriz, a prostituta, que exerceu simplesmente fé no Senhor que conduziu o povo para a saída do Egito, que esmagou reis, e ela entendeu, esse é o verdadeiro Deus em quem eu vou pôr minha fé. Agora, meus irmãos, toda essa transformação é operada pelo Senhor, e Ele irá deixar claro que a obra é dele. Nós temos uma porção de informações, nós temos verdades da Escritura. E por vezes nos questionamos por que essas verdades simplesmente não se combinam, não catalisam umas com as outras, nos colocando num caminho que eu e você afirmamos que é a vontade de Deus. Por que essas coisas parecem que não acontecem? Sabemos das verdades, mas não desfrutamos dela por completo. Essa transformação é operada pelo Senhor e precisa ficar claro que é Ele, nos levando a uma postura de rendição. Esse processo, então, meus irmãos, acontece diante da presença do Senhor, respondido de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, a presença de Deus requer de nós uma postura coerente com quem Ele é e faz por nós. Nós vamos ler o texto. E eu vou quebrar o texto em 3 partes. Na primeira parte, você vai ver que Josué e o povo de Israel partem de Sitim e recebem orientações do Senhor para um novo caminho. Um caminho por onde eles ainda não andaram. Ok? Eles vão sair de Sitim. Lembra onde é Sitim?
Sitim aqui a leste do Rio Jordão. Agora eles vão caminhar aproximadamente 13 a 15 quilômetros para atravessar o Rio Jordão. Okay? É onde eles estão chegando, saindo de Sitim. Nós vimos que episódios aconteceram na história do povo de Israel em Sitim, episódios que lembram que o Senhor está transformando e moldando o seu povo, e agora eles vão partir de Sitim em direção à terra prometida, só que para isso tem um rio no meio, o Rio Jordão. Nos versículos 7 a 13, nós vamos ver que o Senhor confirma a sua presença abençoadora na afirmação da liderança de Josué e na garantia de seu poder. Dois aspectos acontecem para o encorajamento do povo na iminência de passar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. É a confirmação de Josué como líder, na garantia de que é o Senhor quem está caminhando e conduzindo o povo, e a garantia, a afirmação do seu poder, poder de Deus. E nos versículos 14 a 17, o Senhor deixa claro que é Ele quem faz diante de uma travessia impossível. Então, em nossa leitura, preste atenção às inúmeras ocasiões onde o termo, a referência, a Arca do Senhor aparece. A Arca do Senhor que aponta para a presença abençoadora do Senhor com o seu povo. Vamos ao texto, Josué capítulo 3, versículos 1 a 17. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vos fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão. Serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham em cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou o pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja o Senhor, vamos orar uma vez mais. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, que nos instrui, nos ensina, nos consola, nos exorta. Abra, Deus, o nosso entendimento, para desfrutarmos das riquezas da Tua presença em nosso meio. Que nossas experiências subjetivas não pautem, ó Deus, nossa fé e a percepção de que o Senhor está conosco. Está conosco quando nos reunimos e ministramos na vida uns dos outros. Está conosco quando estamos engajados na missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Está conosco quando a Tua palavra é aberta, exposta, ensinada, pregada. O Senhor é conosco e nós Te louvamos por isso.
Não nos deixe confundir, ó Deus, a tua santa e abençoada presença com sensações subjetivas carregadas por corações cheios de desejos desgovernados. Mas que nossa fé esteja fundamentada na tua palavra e o que ela diz sobre o Senhor no nosso meio, na certeza de que Emanuel, Deus conosco, Jesus esteve conosco, enviou o teu Santo Espírito e ele está no nosso meio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós desfrutamos da presença graciosa e abençoadora de Deus na obediência à sua palavra. Simples, mas eu quero destrinchar um pouco para você antes de examinarmos cada um dos blocos. Como que nós desfrutamos da presença graciosa e abençoadora de Deus? Você notou na leitura do texto que a arca do Senhor é presente. Nos 3 blocos ela aparece mais de uma vez. A referência à arca é abundante, porque é a presença do Senhor guiando e liderando o povo na missão que o Senhor deu para o povo de Israel. E meus irmãos, hoje em dia, embora nós ainda não estamos defronte da arca do Senhor, a realidade espiritual que ela apontava, nós sabemos que se cumpre em Cristo Jesus. Deus conosco, que foi assunto aos céus e enviou o teu Santo Espírito. E que hoje nós desfrutamos da presença do Senhor no Espírito Santo. Nós temos a certeza da presença de Deus manifesta na edificação da igreja. É o que nos diz Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Note a leitura do texto. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, quando no exercício da edificação da igreja, no ministério das mutualidades, nos ministérios uns aos outros, nós desfrutamos da presença do Senhor. E o que isso faz com nossa fé tímida e o nosso medo? É o antídoto, meus irmãos. Estamos crescendo em confiança no Senhor ao desfrutarmos da companhia uns dos outros no corpo de Cristo, conhecendo mais de Cristo. E na obediência à grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então a presença do Senhor é desfrutada na edificação da igreja. A presença de Deus é desfrutada enquanto nós cumprimos a missão que o Senhor Jesus nos deu, de ir e fazer discípulos, de fazer discípulos de todas as nações. Não só isso, mas também na exposição da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, são nesses contextos que a presença do Senhor se faz perceber de forma especial e transformadora. Quando nós olhamos para Josué capítulo 3 e vemos uma história de um milagre, da abertura de um rio, tão esplendorosa quanto a abertura do Mar Vermelho, tão repetida na manifestação do poder de Deus quanto a saída do povo de Israel do Egito, tão abençoadora para aquele povo, e nos desconectamos da realidade porque nós não entendemos que o Senhor está aqui. É a presença de Deus no nosso meio. De que pela fé, quando abrimos a palavra, de que pela fé, quando nos relacionamos pautados pela palavra, quando nos organizamos para levar a palavra, o Senhor é conosco. Então, assim como o povo de Israel precisava enxergar a arca, que ia diante deles, abrindo o rio Jordão, eu e você precisamos ter confiança de que quando nós somos chamados à edificação da igreja, quando nós somos chamados a fazer discípulos, quando nós somos chamados a ouvir a palavra, o Senhor vai na frente, porque Ele está aqui. E é aqui que os impossíveis se quebram. E é aqui que os impossíveis caem
Porque é o Senhor quem age, é o Senhor quem faz, é a palavra dele que transforma. Diante disso, meus irmãos, nós afirmamos de que a presença de Deus, ela é orientadora para o povo de Deus. Logo nos versículos 1 a 6, nós vemos algumas ênfases com relação à arca do Senhor que nos ajuda a entender que a presença de Deus é que nos orienta. A presença de Deus que orienta o seu povo, um padrão que permanece até hoje. A realidade de que quando estamos engajados naquilo que o Senhor nos chama como povo dele, como igreja dele, nós somos abençoados com a orientação do Senhor. De que você não deve ficar preso numa vida sem sentido, sem propósito, rodando em círculos, sem saber o próximo passo. Decisões precisam ser tomadas, mas decisões são tomadas pela fé, na certeza de que a presença do Senhor nos orienta. E onde vemos isso? Vemos abundante isso no texto. No versículo 3, a presença de Deus é quem orienta e guia o povo de Deus. Quando então os oficiais passaram pelo meio do arraial, naquela estrutura da disseminação da palavra de Deus, na propagação das instruções de Deus, Josué recebendo a palavra de Deus, comunicando isso ao povo, no meio dos oficiais eles vão no arraial e comunicam a palavra. E o que eles estão dizendo? Quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A presença do Senhor é quem orienta o povo de Deus. Meus irmãos, não tem visão de líder. Meus irmãos, não tem plano estratégico. Não tem absolutamente nada que truque, que vença a presença orientadora do nosso Deus no cumprimento da vontade dEle. É o Senhor quem pastoreia e cuida da sua igreja, é o Senhor que nos guia e nos leva para onde Ele quer, e nós desfrutamos dessa bênção quando? Quando estamos engajados nas atividades às quais o Senhor diz que está lá. Quais são? A vida no corpo, fazer discípulos, exposição da palavra, você vai desfrutar da presença do Senhor. Presença que orienta, presença que nos dá direção. É a presença de Deus que nos orienta. É interessante quando nós paramos para pensar no que simbolizava a arca do Senhor, aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro, que tinha suas decorações, os seus ornamentos, e que dentro tinha o seguinte, preste atenção nisso. Devemos lembrar que a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ela continha 2 tábuas de pedra, o jarro de maná e o cajado de Arão que brotou, símbolos de proclamação, provisão e poder. Deus é especialista em fazer coisas que parecem impossíveis, e Ele fará o que nenhum outro poder pode fazer. Quando o povo de Israel visualizava a arca, sabendo que tinha dentro dela o que cada um desses elementos simbolizavam, proclamação, provisão e poder, o povo era encorajado porque o Senhor é conosco. E não são poucos os episódios que nós vemos personagens bíblicos hesitantes em partir quando a arca não está presente. Não era misticismo, era expressão de fé de que o Senhor não está conosco, nós não vamos. Meus irmãos, a missão que o Senhor nos deu, tanto de edificação da igreja, quanto de fazer discípulos, quanto de ouvirmos a palavra com fé, e experimentarmos de transformação, você tem dúvidas de que se não for o Senhor, nada acontece. Absolutamente nada acontece. Para e pensa na loucura que é o Evangelho. Para e pensa na loucura que é a nossa mensagem. Ela é tão verdadeira porque ninguém inventaria algo assim. E cá estamos nós, com uma mensagem poderosa que transforma corações, que dá vida aos mortos. Mas se não for a presença do Senhor conosco, quem vai? Mas nós vamos porque o Senhor é conosco. Nós vamos porque Ele vai à frente. Nós vamos porque o Senhor é quem conduz. É o Senhor quem dá a rota. É o Senhor quem orienta. A sua presença faz isso conosco. A Arca da Aliança, então, é um lembrete que é o Senhor quem faz. A Arca da Aliança era a morada de Deus entre os israelitas, simbolizando o seu trono. Entre aspas aqui, não é? A Arca do Senhor também apontava para a aliança que o Senhor tinha com o seu povo. Os remetia às promessas, certezas que o Senhor deu no passado e que eles podiam viver de forma coerente. O Senhor não falha, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel.
A presença de Deus é quem orienta o povo, que guia o povo de Deus. Ela não é, então, uma sensação subjetiva, nem uma emoção irracional. Por vezes nós confundimos a presença abençoadora de Deus com sensações desgovernadas, não informadas pela verdade da palavra de Deus. Tome muito cuidado com isso, porque muita coisa é dita no nome da presença de Deus que não tem nada de presença de Deus. Porque não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor é presente. Não é uma sensação subjetiva, não é uma emoção irracional. Não é confusa nem desalinhada com a palavra de Deus. E nós temos isso ao longo, inclusive, de todo o Antigo Testamento, como a atividade profética precisava estar alinhada com a palavra de Deus. A Escritura não vai confrontar a Escritura, ser contra ela. E por vezes nós dizemos coisas em nome da presença de Deus que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é presença do Senhor. E ela não pode ser desfrutada à parte da vontade de Deus. Talvez um erro muito comum que nós colocamos é associar circunstâncias agradáveis com aprovação divina. Não associe essas duas coisas. Não associe circunstâncias agradáveis com aprovação divina. Há uma bênção do Senhor, o Senhor está conosco, sim, mas não seja rápido em associar circunstâncias agradáveis com a aprovação do Senhor. Porque ela não pode ser desfrutada à parte da vontade de Deus. A presença de Deus é quem orienta e guia o povo. E na sequência nós vemos que a presença de Deus ela é exigente, até certo ponto, perigosa. Note o versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Aqui tem 2 pontos importantes. O que é essa distância de 2.000 côvados? Quase 900 metros entre o povo e a arca. O propósito é muito claro, no versículo 4 diz, essa distância é para que todo mundo enxergasse a arca, não só enxergasse, mas visse para onde ela está indo, e eles soubessem o caminho, porque eles estão indo para um caminho que eles nunca passaram antes. É a presença de Deus que orienta, é a presença de Deus que guia. Mas existe um paralelo aqui, meus irmãos, de Josué capítulo 3 com Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19 nós temos orientações semelhantes com relação à presença de Deus e o afastamento do povo de Deus. E a razão ali é clara, é para que o povo não fosse consumido pela santidade de Deus. E eu me arrisco a dizer que pelo paralelo que existe entre Josué capítulo 3 e Êxodo capítulo 19, não era apenas uma questão de que fosse visto, mas também ficasse claro a separação que houvesse da santidade de Deus e um povo que carece dessa proximidade, mas tem um enorme problema, a saber, pecado. A barreira entre Deus e o homem é o pecado. É o pecado. Então é para que ficasse à vista de todos. Nós vemos isso depois e vamos ver isso daqui 2 semanas, capítulo 4, versículo 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. O versículo 7 do capítulo 3 também, perante os olhos de todo Israel. Capítulo 3, versículo 11, diante de vós. Há uma ênfase de que a arca precisava ser vista. E há também um lembrete de que o Senhor não é como nós. E a presença do Senhor pode ser perigosa. Porque Ele é santo e nós somos pecadores. Deus é santo e nós somos pecadores. A humanidade, meus irmãos, não pode ir até Deus. Por isso que Deus veio até nós. Jesus, nosso mediador, que inclusive enviou seu Santo Espírito, que veio até nós. A presença de Deus requer uma postura coerente com a natureza de Deus. E esse é outro paralelo que nós encontramos em Êxodo capítulo 19, quando o mediador em questão, Moisés, levando a revelação de Deus para o povo e levando a palavra do povo para o Senhor, também convoca o povo para purificar-se, para santificar-se. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é
santo. Ele é santo. E no versículo 5 disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Começa a ficar claro que isso aqui não é uma corrida da conquista. Não é Josué e a sua estratégia e o povo corajoso. Começa a ficar claro para nós e se configurando de que eles vão herdar a terra conquistada pelo Senhor. De que o papel deles é estar separado para testemunhar com fé a graça do Senhor agindo em favor deles, conquistando seus inimigos. É o Senhor quem faz. Meus irmãos, muitos dos nossos pepinos, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos apenas confiando nisso. A obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Mas a sensação que temos é de empurrar um muro de concreto. Nos cansamos, nos fadigamos e não move 1 milímetro. Porque esquecemos quem faz. Quem faz? É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. E Ele disse como vai fazer. Ele vai fazer quando a palavra é pregada. Ele vai fazer quando o evangelho é anunciado. Ele vai fazer quando nós nos propomos a discipular pessoas. Ele vai fazer quando nós nos reunimos e somos intencionais em nossas conversas. E essas conversas que reverberam a palavra de Deus transformam corações. É assim que o Senhor vai fazer. Vai ficar evidente então que diante dessa super estratégia, nada aconteceu humano, mas foi tudo sobrenatural. Foi tudo ação do Espírito Santo. É o Senhor quem faz. Então, povo, santifiquem-se, porque amanhã vocês vão ver maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, Josué chama o povo à santificação, e essa santificação seria o pré-requisito de expressão de fé coerente para ver o que o Senhor vai fazer. Consagrem-se, santifiquem-se. Vocês não são como os povos de Canaã. Vocês não são como os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Você está procurando ideia para nome de filho? Está aí algumas sugestões, né? Já temos até apelido para eles, né? É os Zeus. Vocês não são como eles, povos entregues a todo e qualquer tipo de perversidade. Nós vimos isso na semana passada, como o povo inclusive se engajou com esse tipo de problema, esse tipo de idolatria expressa em perversão sexual. A presença de Deus, ela é orientadora. E ela é orientadora para o povo de Deus. É o Senhor que confirma sua presença de forma ordenada e poderosa. Porque convenhamos, quando nós falamos da presença de Deus, numa realidade onde a arca não é visível, não é mais o nosso caso, como nós podemos ter a confirmação disso? E Deus confirma isso. Deus confirma a sua presença de forma ordenada e poderosa. E é o que Ele faz a partir do versículo 7. A presença de Deus não é uma euforia descontrolada, mas ela é ordenada e poderosa. E o poder de Deus se manifesta de uma forma muito diferente das nossas expectativas. Nada mudou, meus irmãos, desde a época do Senhor Jesus Cristo presente na terra. De que o seu público estava esperando duas coisas. Os judeus queriam ver sinais e maravilhas. Os gregos, os gentios queriam ver insights de sabedoria. Me diz, no mundo evangélico hoje, o que é diferente disso? Ou nós temos o culto do anticaroço, ou nós temos quebra de paradigmas e insights. Não é? Nós temos os que amam a sabedoria e insights, que nada fazem, mas são especulações humanas. E nós temos a galera que quer ver manifestações de poder. E ambos erram o ponto de que o nosso Deus tem uma sabedoria que é loucura para o mundo e tem poder que é fraqueza para o mundo. O poder de Deus se manifesta pautado pela palavra de Deus. A presença de Deus, então, não é essa euforia descontrolada, mas ela é ordenada e poderosa. Veja o que o Senhor disse a Josué. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. E é interessante de que o Senhor faz isso com Josué, mas o ponto não é Josué. O ponto é a maneira como Deus irá usar Josué, linkando as obras na instrumentalidade de Josué, para que o povo ligue os pontos. De que, olha, houve uma abertura do mar e Deus usou Moisés. Foi Deus quem fez. Olha, houve a abertura do Rio Jordão e Deus usou Josué. Foi Deus quem fez. As obras são iguais, os personagens são diferentes. O que é constante aqui?
o Senhor e a sua presença. Meus irmãos, é o Senhor quem faz. E Ele faz isso de uma maneira ordenada. Porque nós somos frágeis, finitos e muitas vezes, entre aspas, aqui, incrédulos do poder de Deus. Quantas e quantas vezes nós não nos engajamos naquelas que são as atividades para desfrutar da presença de Deus e a gente vai um pouco cético, né? Será que Ele vai fazer mesmo? Vamos enviar em missionário, né? Porque nossa cultura evangélica, envio de missionário. Aí a gente vai assim e fica surpreso quando Deus começa a salvar pessoas. Você se engaja nas atividades onde vai ser exposto à mutualidade. E você fica surpreso de que, de repente, você está encorajado. Você é usado para encorajar irmãos. Meus irmãos, a coisa acontece de uma forma ordenada. E é ordenada porque nós somos frágeis, finitos, incrédulos. É tempo, sempre é tempo e oportuno de confiarmos na palavra do Senhor. De que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz como Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai continuar edificando a sua igreja. Ele vai continuar salvando pecadores. Ele vai continuar expondo nosso coração e nos purificando. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Tem padrões, então, que existem, que confirmam a natureza das obras. A natureza das obras. Nós lemos em João capítulo 14, no nosso tempo de leitura bíblica, não só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas também apontando para os discípulos de que Ele veio do Pai, Ele é um com o Pai, creia por causa das mesmas obras. Creia por causa das mesmas obras. E aí nós lemos no livro de Atos o quê? As mesmas obras e maiores obras acontecendo. Validando de que é o mesmo Deus que vai na frente. E tem sido assim desde então, meus irmãos. Quando a palavra é exposta, ela abre olhos, ela abriu o seu olho. Ela deu a você vida. Porque é o Senhor conosco. E as obras que assim acontecem validam então de que a mensagem da palavra de Deus, na forma como o Senhor manifesta a sua presença, garante de que nós estamos falando da mesma obra. O povo de Israel precisava ficar encorajado ao ver o Rio Jordão abrindo. Meu avô tinha contado essa história. Aquele dia no deserto. É uma geração inteira que nasceu no deserto. Uma geração que nasce no deserto, que ouviu as histórias da abertura do mar, que ouviu a triste história de incredulidade, que condenou uma peregrinação a uma jornada em círculo por 40 anos. Agora eles estão vendo o Rio Jordão abrindo. Agora eles estão vendo Deus orientando o seu povo por meio da sua presença. 900 metros lá na frente, a arca passando, o Rio Jordão abrindo. A presença de Deus não é euforia, mas ela é ordenada e ela é poderosa. E como ela age no nosso meio, já falamos sobre isso na EBD da semana passada, se eu não me engano. O poder de Deus é visto na vida dos crentes em Cristo Jesus, que desenvolvem o quê? Perseverança, paciência, alegria, gratidão. Essa é a vida poderosa. Essa é a vida poderosa. A ordem de Deus garante, então, meus irmãos, a continuidade do trabalho do Senhor. Josué, então, escuta a palavra do Senhor e ele faz o que o ministro fiel deve fazer, comunicando a palavra do Senhor. Ele ajunta os filhos de Israel. Olha, vocês escutem aqui a palavra do Senhor. É Ele quem vai fazer. Escutem as ordens. Escutem as ordens do Senhor. E era necessário a orientação do Senhor, porque eles estavam entrando por um caminho onde eles ainda não tinham passado. Isso mostra, então, não que Josué é um guia experimentado. Isso mostra que o verdadeiro líder, então, é Deus. Deus. É Deus quem vai guiar. É Deus quem vai orientar. Essa estrutura, então, de liderança, governo, na escolha não só de Josué, que substitui aqui Moisés, os oficiais que acatam a palavra que veio do Senhor, dada a Josué, de Josué para os oficiais e agora espalham no arraial. Essa é a estrutura que garante que a palavra de Deus chegue onde tem que chegar e o povo marche como um só povo, unificado,
atrás da presença orientadora do Senhor. Por meio da sua palavra e da sua transmissão fiel. Meus irmãos, é o poder de Deus que garante a confiança e força do trabalho do Senhor. Tente imaginar como Josué recebe essas palavras e agora como que Josué transmite essas palavras. No versículo 10, disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Olha, se Deus vai nos levar até a terra, e Ele vai fazer isso de uma forma sobrenatural, poderosa, milagrosa, Ele também vai nos dar a terra. De que forma? Poderosa, milagrosa e sobrenatural. Então Josué transmite a palavra do Senhor para o povo, para que o povo agora, às beiras do rio Jordão, entendesse de que eles vão passar o rio, e seja lá o que os espera do lado de lá, seja qual for a muralha de Jericó, seja qual for o povo que eles têm que enfrentar, o Senhor é com eles. Como eles sabem, Ele abriu o rio Jordão. Esse é o propósito da edificação do corpo do povo de Deus, do povo de Israel. Eles precisavam ouvir isso. E meus irmãos, o Senhor opera assim conosco também. Porque por vezes nós nos esquecemos das manifestações poderosas do nosso Deus. Nós esquecemos de que um dia Ele não só abriu o Mar Vermelho, mas abriu também o Rio Jordão. Nos esquecemos disso. E nos perdemos em meio às nossas crises, às nossas preocupações. Pior, nos esquecemos da maior manifestação de poder de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Note como o Senhor encoraja o povo de Israel. Olha, vocês precisam ver o mar se abrir. Vocês precisam ver o rio Jordão se abrir. Vocês precisam testemunhar essas coisas. Vocês não podem se esquecer delas. Lembre-se de lembrar do poder de Deus. Lembre-se de lembrar da presença de Deus. Porque seja lá o que for que nós vamos encontrar, será a muralha de Jericó, será um povo gigante, eu não sei o que é, Deus é conosco. E ficamos ansiosos com uma porção de coisas. Daqui a pouco nós vamos experimentar aquela sensação da pré-segunda-feira. O cansaço na volta para casa. Arrumar a mala das crianças. Preparar a marmita. Arrumar a sua maleta do trabalho. Se preparar para o trabalho. Acertar o alarme do celular. Aí você cai o semblante. O semblante desfalece porque você está prestes a enfrentar uma porção de desafios. Começa a roer unha, esquecido da presença do Senhor. Você não consegue nomear uma dificuldade que seja maior, mais poderosa, que enfrente o fato de que o nosso Deus enviou o Filho dele para morrer no seu lugar e ressuscitou no terceiro dia. Truca para mim. Que eu paro a mensagem agora e dispenso vocês mais cedo. Não tem. Então Ele, que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Note, não são todos os seus desejos, são as coisas que Ele entende que eu e você precisamos para cumprir a vontade dEle. Está garantido. É certo isso. E o Senhor encoraja o povo de Israel. Josué encoraja o povo de Israel. Vocês precisam ver. Vocês precisam ver. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Não nos é dito o propósito disso, vai ficar para daqui 2 semanas. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. A linguagem aqui é do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 15, é repetida no Salmo 78. Qualquer leitor da época iria associar o que está acontecendo aqui com a abertura do mar. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? O mar se abriu. O Jordão. O Vidoca ali abriu, o pessoal passou. Não é? E nós vamos ver que não é bem assim. Tem coisas poderosas acontecendo aqui.
E agora o Senhor está garantindo isso. Meus irmãos, o resgate do Mar Vermelho, a travessia do Jordão e a morte e a ressurreição de Cristo são explosões do poder de Deus que são destinados a colorir todo o horizonte da vida do crente, a fim de nos assegurar que o Deus que tão poderosamente lida com grandes emergências é certamente adequado para as crises e ansiedades menores que nos afligem. Corações aflitos que deixaram de perceber a presença do Senhor, creia. Deus abriu o mar, Deus parou o rio, abriu o rio, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Me diz, o que te aflige? O que te aflige? Nada truca isso, meus irmãos. Lembrete da presença poderosa do Senhor na vida do povo de Israel e na vida da sua igreja. O Senhor está aqui. O que cabe a nós é responder com fé a palavra dele, o que ele nos pediu para fazer, porque por vezes nós deixamos de desfrutar a palavra de Deus, estamos tentando fazer coisas que o Senhor nunca pediu para nós fazermos. E vamos empurrar muro. E não vai sair do lugar. Vamos só nos cansar. A presença de Deus, ela tem um padrão, deixando bem claro que é só Ele quem faz. Só Ele quem faz. E grande parte das nossas preocupações e ansiedades tem a ver com responsabilidades que nós atribuímos a nós mesmos e nós não temos poder para mudar absolutamente nada. Já reparou nisso? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente quer resolver as coisas que Deus disse que Ele vai fazer e deixamos de fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Que é o quê? Você marcha, a hora que você colocar o pé na água, no Rio Jordão, você para. Não é um absurdo? Tem um rio ali na frente. Um rio na cheia ali na frente. E você quer que eu ande com a água até ali, molhe o pé e... Não, absurdo. Absurdo você vai ver quando as muralhas de Jericó caírem. Aí a gente vai olhar para isso e falar assim, isso é insano. É insano. Absurdo é a gente imaginar que um discurso que proclama algumas realidades espirituais vai dar vida aos mortos. Não é absurdo? Mas é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Gente que está morta, que vai responder com fé a palavra de Deus e vai ganhar vida. A gente esquece que Deus está operando, que Deus está trabalhando. De que Deus há de ruir as muralhas dos nossos pecados habituais. De que Deus há de transformar conflitos em paz e harmonia. Ele diz que vai fazer, Ele está fazendo, Ele está trabalhando e Ele garante o que Ele começou. O que está de ruim é que a gente parou, né? Falou assim, não dá, a arca não vai dar conta. Senhor, não é uma arca que eu preciso da canoa da aliança. Não é? Aí a gente inventa moda. Eu preciso do bote da aliança. Ou uma grande tirolesa do Senhor vai nos levar para o outro lado. Não é isso que ele pediu. Ele pediu, você marcha com a aliança e observe. Vocês precisam ver as maravilhas do Senhor. Você deixa de desfrutar a presença do Senhor que faz tempo que você não viu gente morta ganhando vida. Você deixa de desfrutar da presença do Senhor que faz muito tempo que você não desfruta do Senhor quebrantando o seu coração e levando em arrependimento genuíno para a mudança. Você deixa de desfrutar da presença do Senhor porque você é até de corpo presente, mas você desliga o seu coração e não se expõe à palavra. E o seu coração vem secando. O Senhor deixa de ser palpável. O Senhor deixa de se fazer presente. Não é porque Ele se ausentou. O Senhor falou, vai por aqui, e você marchou para lá. Não vai desfrutar da presença do Senhor. Vai seguir desorientado. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando a coisas muito simples e poderosas. E vai fazer bem para a nossa alma e Deus vai ser glorificado. Simplesmente responder com fé. Responder com fé. Vai ficar claro que é Ele quem faz. É Deus quem faz e no tempo certo. Olha o versículo 14 e o versículo 15. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, o que aconteceu?
É um teste de fé na ansiedade, não é? O tempo do Senhor. Mas não tem nem sinal por enquanto. Eles estão andando com a arca, eles põem os pés na água e nada aconteceu até agora. Não teria que ter um sinal? Tipo, Senhor, a gente está chegando, já estou vendo, ó, a água tá indo. O Senhor tirou o ralo, né, o tampo do ralo, e eu já vejo o Jordão assim, ó, estamos chegando. É na hora. Não é tarde, não é mais cedo. Não é mais tarde, não é mais cedo, é na hora. É na hora. E isso é um teste de fé na nossa ansiedade. Deus nos conduz, então, meus irmãos, a circunstâncias sem solução para evidenciar o seu poder. O versículo 16 nos dá detalhes desse momento, que às vezes se perde um pouco numa descrição que a gente não é tão familiar, né? Ele diz, olha, pararam-se as águas que vinham de cima. No versículo 15 fica óbvio, fica claro de que o rio estava em cheia, não era na seca. Okay? Pararam-se as águas que vinham lá de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e os que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Presta atenção nessa descrição. O verdadeiro vale do Jordão, entre o mar da Galileia e o mar Morto, varia em largura de 3 a 22 quilômetros. Dentro deste vale está a planície de inundação do rio, que tem de 200 metros a 1,5 quilômetros de largura. A planície de inundação, aquele leito do rio, estava repleta de arbustos emaranhados e crescimento de selva. Portanto, não era tanto o rio quanto a selva que era difícil de cruzar. Os vales do Jordão estavam tão distantes da selva quanto do rio. Depois havia o próprio canal do rio, que se assemelhante às condições do século XIX, depois de Cristo, tenham de 27 a 30 metros de largura, com uma profundidade de 90 centímetros em alguns vales e até de 3 a 3,6 metros. A corrente era forte por causa da queda na altitude, uma queda de 12 metros por quilômetro perto do Mar da Galileia e uma média de 2,7 metros por quilômetro no geral. Então, o que isso significa? Não era um vidoca. Era um rio na cheia, era um rio de difícil acesso, era algo que precisava de uma intervenção sobrenatural e cujas paredes do rio cessou-se então todas as entradas de água no meio da cheia, ficando claro que é o Senhor quem faz. Não foi Josué que lançou uma corda e passou um por um, primeiro as mulheres, depois as crianças. Foi o Senhor quem parou e o povo atravessou com o pé seco. Com o pé seco. O leito do rio secou. O leito do rio secou. No versículo 17, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Não é só um teste de fé na nossa ansiedade, mas também um testemunho de fé na gratidão. Foi o Senhor quem fez. O Senhor quem fez. Eu tenho certeza que você é capaz de dar testemunhos do agir de Deus na sua vida, em que situações inesperadas aconteceram, deixando claro que foi o Senhor quem fez. Foi a palavra dele que agiu. No mínimo, você está falando do momento em que os seus olhos foram abertos, você respondeu com fé ao Evangelho, você creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi o Senhor quem fez. Era impossível. Alguns de nós tinham, inclusive, um histórico de hostilidade ao Evangelho. Você olhava para os evangélicos, você olhava para aqueles que traziam a palavra para você, você o ridicularizava. E você dizia assim, eu nunca vou ser como está aqui você. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que só Deus pode fazer. Ele abriu seus olhos. Abriu seus olhos usando a palavra dele. Abriu seus olhos usando um mensageiro que foi até você e falou de Cristo. Abriu seus olhos, porque um dia você viu o corpo de Cristo em ação. Você falou assim, Deus está aqui. Deus está aqui e alguém contou as coisas do meu coração para aquele cara lá na frente. Não sei de nada, nem sei seu nome. Mas é o Senhor usando a palavra dele para expor o nosso coração.
Meus irmãos, com frequência, nós vemos o Senhor conduzindo o seu povo para situações que vão ficar claras que é Ele quem faz. Em Juízes capítulo 7, versículo 2 diz, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você. Lembra da história de Gideão? Uma galera com ele. Ele ia enfrentar um inimigo poderoso. Tem um exército com ele. Mas tem muita gente. Eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Mas não vai ser com essa galera aí. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha própria mão me livrou. Então, você vai com 300. Mas são centenas de milhares. Mas sou eu quem livro. Então não precisa, na verdade, nem dos 300. Não é? Nem precisava dos 300. Mas Deus, na sua graça, no seu amor, nos usa. Olha só que sensacional. E a gente testemunha, não é? Na primeira fila, com pipoca, sessão gargarejo, o agir do Senhor. Transformando vidas. Não é? Você vê isso nos discipulados e relacionamentos que você está envolvido. Quando pessoas começam a chegar a conclusões, você fala assim, eu nunca teria capacidade de explicar isso para essa pessoa desse jeito. É o Senhor quem abriu os olhos. É o Senhor quem faz. Meus irmãos, talvez Ele nos coloque em circunstâncias impossíveis, situações tão sombrias e sem esperança, com o propósito de nos impressionar que se conseguirmos passar por isso, se suportarmos, se não formos sobrecarregados e levados pela correnteza, será somente por causa de sua graça e poder. Seja qual for o perrengue que você está passando, você está aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor te sustenta, te trouxe aqui e você segue caminhando com Ele. E você segue caminhando com o Senhor. O que tudo isso tem a ver conosco? No convívio da igreja, na obediência à missão e debaixo da palavra de Deus, é onde nós desfrutamos da presença de Deus. Meus irmãos, é nessas circunstâncias que nós desfrutamos da abençoadora presença do Senhor. Não se afaste dessas circunstâncias. Não se afaste do convívio da igreja, onde você é forjado nos relacionamentos. Não se afaste de estar engajado com a missão da igreja. Cada um vai ter um papel diferente. Mas todos nós estamos engajados na missão da igreja. Não se afaste de se expor à palavra de Deus, porque é ela que trabalha no nosso coração. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e fale assim, não, no meu caso é impossível. Você está com o pé na água, não está? Você está com o pé na água olhando o Rio Jordão, que não tem ralo que está saindo nada, não tem nada se abrindo. Exerça sua fé na palavra do Senhor. E Ele vai fazer. Ele vai operar. Nem todo mundo percebe ou desfruta da abençoada presença de Deus. Eu acredito que existem duas razões básicas por que isso acontece. A primeira delas é porque você ainda não está limpo por causa do seu pecado. Você acha tudo isso muito bacana o que acontece aqui. Você tem conhecido gente bacana, feito boas amizades, mas você não desfruta dessa realidade. Você escuta, parece coisas tão distantes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já confessou o seu pecado diante do Senhor? Já se arrependeu dos seus pecados? Já foi purificado pelo sangue de Jesus? Enquanto isso não acontecer, não tem como você iniciar uma jornada para desfrutar da abençoadora presença do Senhor. Isso se dá, meus irmãos, por meio da salvação. Não pode ser que alguém esteja aqui nos visitando, ainda não conhece o Senhor. Pode ser alguém que já nos visita com uma certa frequência, ainda não conhece o Senhor. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de olhar para o Senhor e reconhecer. Tudo isso aqui é muito estranho para mim, não me sinto parte disso, porque eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há uma segunda opção, porque muitas vezes nós não desfrutamos da presença do Senhor. É quando nós estamos estacionados, para não dizer regredindo, que essa é a realidade, na luta contra o pecado. Deixamos de lutar contra o pecado, de exercer nossa responsabilidade de fazer morrer a natureza terrena. Somos coniventes, complacentes com o pecado, e esse pecado vai tirando de nós a vitalidade de aprendermos da presença do Senhor. Você já saiu do Egito, mas ficou peregrinando no deserto? Deixou de se atentar e olhar para a arca que está ali, 900 metros na frente. Olhe e observe o Senhor fazendo. Exerça a sua fé e creia de que no convívio da igreja, reverberando a palavra de Deus, Ele há de transformar nossos corações,
Ninguém está pronto ainda, ninguém chegou lá ainda. Isso pressupõe que todos nós estamos lutando, todos nós estamos lidando com coisas no coração. Mas na certeza de que Jesus vai na frente, ele aponta não só o caminho, ele é o caminho. Ele é o caminho. E também é tempo e apropriado de confissão, de colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou desorientado. Se a sua presença é orientadora, me diz o que está de errado. Eu não estou desfrutando da presença de Deus. Confundo presença de Deus com alguma emoção descontrolada, mas na verdade, não estou desfrutando da presença do Senhor. A presença de Deus não está distante, pois Ele veio até nós. Emmanuel, Deus conosco. Você já deve ter reparado de que os supermercados estão começando a encher prateleira de panetone. Já tem lojas começando com promoções de Natal. Ações de Natal. E tudo isso apenas para ilustrar o seguinte. Lembre-se, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele veio até nós. Nós não conseguimos por nós mesmos desfrutar da presença de Deus. Havia um bloqueio entre nós e o Senhor, pecado. Por isso Ele veio até nós. A gente tinha que trilhar um caminho que a gente nunca tinha trilhado antes. Então o caminho veio até nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel, Deus conosco. Nem sempre, meus irmãos, nós sabemos para onde vamos. Por isso seguimos o caminho que conhece o caminho. Por isso seguimos o caminho que é Jesus, C maiúsculo, que conhece o caminho. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você fazer, faz o seguinte. Renda-se diante de Jesus. Submeta-se à vontade dele, aquilo que já é claro e revelado. Se ele disse que é para marchar, marche. Se ele falou que é parar com o pé na água do Jordão, para, porque ele vai abrir o rio. Ele vai abrir o rio. Ele vai dar orientação. Ele vai dar luz para o próximo passo. O ponto não é quão desorientado nós somos. O ponto é que a presença do Senhor é orientadora e Ele é o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por último, meus irmãos, Moisés foi o líder usado pelo Senhor para que o mar se abrisse. Josué foi o líder usado pelo Senhor para que o Rio Jordão se abrisse. Essas mesmas obras apenas ratificavam de que é o Senhor com o povo. É o Senhor na frente. E eu vou dizer uma coisa para você. 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, 500 anos atrás, o que nós temos visto na história da igreja são mortos ganhando vida, gente cega aprendendo a ver, gente desorientada ganhando rumo, porque a palavra de Deus é pregada e é o Senhor quem faz. As mesmas obras, como resultado da fé em Jesus, evidenciam a presença de Deus em nós. E enquanto ela estiver aberta, o Senhor vai na frente. Nós respondendo com fé, vamos desfrutando juntos da presença do Senhor. Até quando? Até Ele voltar ou nos chamar. Aí, meus irmãos, é o descanso eterno. Não é aquilo que Josué falhou em dar para o povo, o descanso perfeito, mas é aquilo que nós desfrutamos de forma perfeita em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, povo alcançado pela Tua graça, igreja transformada pelo sangue de Jesus, que por vezes, ó Deus, lutamos em reconhecer a Tua presença no nosso meio. A gente fica perdido com tanta coisa no nosso ao redor, ficamos perdidos com tanta coisa dentro do nosso coração. Tem misericórdia de nós. E que mais uma vez, ó Deus, respondamos com fé a Tua palavra que orienta, Tua presença que abençoa, e que nos dá coragem, ó Deus, em meio a tantas preocupações que enfrentamos, mas que a realidade de que o Senhor enviou o Teu Filho, que amor é esse, nos lembre do carinhoso, amoroso e suficiente cuidado que o Senhor tem conosco, e que enquanto o Senhor administra até mesmo dificuldades na vida de cada um de nós, elas são nada mais, nada menos do que o palco onde o Seu nome será conhecido, honrado e glorificado. Nós Te louvamos pela Tua presença em nós, no nosso meio e por nós. A Igreja Batista Maranata, seus membros, continue a desfrutar disso.
para honra e glória, Deus, do teu nome. E de uma forma especial eu peço para aqueles que estão no nosso meio, confusos, desorientados, que ainda não entenderam, ó Deus, o que o Senhor fez por eles. Que o teu Santo Espírito abra um entendimento para reconhecer de que há uma barreira entre o Senhor e eles, chamada pecado. Visto, ó Deus, na forma e declaração de autonomia e independência, queremos viver por nós mesmos e o que temos colhido é apenas dores, desconfortos, prazeres transitórios, sem nenhuma satisfação de alma. Transforme, ó Deus, esses corações. A tua vontade é que vidas sejam salvas, alcançadas. Então, nós oramos de acordo com a tua vontade, na certeza de que ninguém virá cedo demais, tarde demais. O Senhor tem seu tempo e o Senhor disse que abençoaria nossas orações, usaria nossas orações para alcançar essas vidas. Transforme, ó Deus, o coração dos nossos futuros irmãos. E é no nome, então, precioso de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.